Alex, Mari, Eliot, Janaína, Zildete, boa tarde a todos. Aguardando o nosso convidado entrar. Vamos começar a nossa live de hoje, um tema bastante interessante. Oi, Fabi, tudo bem? Mari, tudo bom? A joia. Edu, manda a solicitação, Edu, por gentileza. Edu, manda a solicitação. Sai da live, Edu. Entra novamente. Aí eu tento te adicionar aqui, por favor. Fecha o seu Instagram. Entra novamente, clica no live e manda. Aí eu devo receber o request, Edu. Eric, tudo bem? Probleminha técnico, nosso convidado, nosso guest não está conseguindo entrar na live. Tá. Agora sim. Conectando, legal. Boa tarde, Edu, tudo bem? Tudo beleza? Como é que você tá, Marcião? Graças a Deus, tudo jóia. Tá me escutando bem? Beleza, tá ótimo. Então tá jóia. Deixa eu fazer a introdução aqui para quem está chegando na live. Mesmo com a abundância de informações disponíveis na internet, livros, revistas e documentários no Netflix, ainda existem mitos e desinformações sobre a maçonaria. Para falarmos sobre esse assunto, eu convido na live de hoje um mestre maçom, grau 33 e grande inspetor da ordem REAA. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem? Tudo bem e você, Marcio? Tudo tranquilo, meu irmão. Graças a Deus. Vamos começar. O assunto de hoje é a maçonaria e o cristianismo. Então, a primeira pergunta de hoje é: a maçonaria é uma religião? Não, maçonaria não é religião, não. Essa é uma confusão muito comum. Muita gente confunde que maçonaria tem a ver com religião, mas não tem nada a ver. Por exemplo, se você é ateu, você pode ser maçom? Não. Você não pode ser maçom se você é ateu, porque na maçonaria você vai estudar o plano espiritual e o plano material. E o ateu só acredita no plano material, então é impossível Interessante. ele poder adentrar na ordem. Então, quem é Deus na maçonaria, Eduardo? Deus na maçonaria a gente chama de grande arquiteto do universo. Então, para a gente, para os maçons, se tanto faz se você é católico, se você é evangélico, se você é muçulmano, se você é judeu, se você é anglicano, presbiteriano, tanto faz. O que importa é que você acredita em Deus. Entendi. Ou seja, um maçom ele pode ser cristão também, ele pode se tornar cristão. Pode, eu sou cristão e estou aqui. E um cristão pode ser, então, maçom porque ele acredita em Deus. Resolvido. Sim. Tá joia? E se um dia o cristão resolver, ou qualquer outra pessoa que se torna maçom, quiser sair da maçonaria? Existe bastante mito. Falam que não pode, que vai morrer, esse tipo de coisa, não pode sentar próximo da janela, esse tipo de coisa. Explica um pouquinho sobre essa fantasia. É uma fantasia, né? Não é realidade. Tem vários mitos sobre isso. Tem outro também que o maçom come criancinha. Tem um outro que faz pacto com o diabo. Tem vários mitos. Se você é maçom,
você nunca vai deixar de ser maçom depois de você entrar na maçonaria, mas você pode sair a hora que você quiser, entendeu? É a mesma coisa que você, vamos supor, você estudou numa faculdade, numa USP, você sempre vai ser da USP, você vai terminar a USP e vai continuar sendo um estudante. Eu fui da USP e tal, você não deixa de ser um estudante da USP, é a mesma coisa. Entendi. E quais os requisitos para ser maçom? Qualquer pessoa pode ser maçom hoje? Se vê, todo mundo tem uma impressão que é uma classe muito elitizada, né, que tem que ticar alguns boxes, mas como funciona uma pessoa que tem interesse para ingressar na maçonaria, por exemplo? Ótima pergunta, Márcio, porque tem muito problema, assim, a maçonaria, teoricamente séria, ela não manda e-mail para você, ela não vai mandar WhatsApp, ela não vai mandar abaixo da sua porta convite para você entrar na maçonaria. Alguém vai estar te observando e vai te convidar para fazer parte da ordem. Então, esse contato, para te convidar, sempre vai ser um contato pessoal. Alguém que você conhece, alguém que te observou, alguém que está te observando, vai convidá-lo. Bom, você precisa ter mais de 21 anos, você precisa ter um nível de instrução mínimo, você precisa gostar de estudar, de fazer trabalho voluntário, e você também não pode ter nenhum problema na justiça. Entendi. Nas igrejas, as mulheres podem entrar, né? Tem a parte onde elas sentam, algumas delas sentam junto com os homens, esse tipo de coisa. Na maçonaria, existe mulher na maçonaria? Elas podem fazer parte da maçonaria? Olha, tem vários tipos de maçonaria. Na nossa ordem, a que eu faço parte, ela é restrita a homens. Mas existe maçonaria para mulher. E não tem problema nenhum. Se uma mulher quiser entrar numa maçonaria feminina, ela tem que procurar a maçonaria feminina. Mas na nossa ordem, que eu faço parte, que é a grande loja maçônica do estado de São Paulo, ela só admite homens. Entendi. É interessante, né? A mulher tem um papel bem relevante na maçonaria, mesmo quando a maçonaria é só masculina. Por exemplo, um candidato à maçonaria, depois que ele passar todos os requisitos, aí vocês vão fazer uma entrevista na casa do candidato para falar com a esposa. Sim. O que acontece se a esposa, porque vai depender de tempo, ele tem que atender reuniões, esse tipo de coisa. O que acontece se a esposa falar não? Então, Márcio, a mulher, ela não sabe o poder que ela tem. Se a mulher, quando eu faço muito isso, eu vou lá e faço a entrevista com a esposa do candidato. Ele passou em todos os níveis tal da sindicância. Aí tem a entrevista com a esposa. Uhum. Geralmente a gente explica o que é, o que ele vai fazer, que horas que ele vai voltar. No final, nós temos que perguntar, mas a senhora está de acordo que ele faça parte da maçonaria? Márcio, se ela falar não, é não, ele não entra, acabou. Entendeu? É verdade isso mesmo, funciona dessa forma. Funciona, a mulher... Não é mito, deixando claro que isso daí não é mito. Isso é realidade. Isso é uma realidade. E a mulher fica pensando, poxa, mas vocês têm muito poder. Se você falar não, é não, ele não entra. É interessante, né? Porque eu sei que em alguns países, no Reino Unido é assim, a mulher tem bastante influência nessa decisão, e é reconhecido, porque todo ano existe ainda uma festa de gala oferecido para elas, né? Especialmente as mulheres. Então, que chama Ladies Nights. Aí no Brasil existe isso daí? Como funciona? Você já participou de um Ladies Nights? Não, aqui no Brasil a gente não tem esse Ladies Nights. Aqui no Brasil, o que a gente faz?
a gente arruma um monte de trabalho para a cunhada, para a esposa, para ela fazer a parte filantrófica da loja. Então, elas ajudam entidades, elas levantam dinheiro para asilo, para orfanato. Então, mas é uma boa ideia. A gente pode fazer isso daí no final do ano, que as esposas vão ficar muito felizes, né? A gente dedicar um jantar só para elas. Com certeza, vai fazer sucesso. Você falou em atividades sociais, ações sociais, né? As igrejas evangélicas, elas fazem muito, elas ajudam bastante, fazem bastante ações sociais. A maçonaria, ela ajuda somente quem é maçom ou quem não é maçom também? Não, a gente ajuda todo mundo. A gente ajuda todo mundo. Nós temos, geralmente são maçons, e nós temos várias entidades que auxiliam as mais diversas classes sociais. Por exemplo, nós temos uma entidade que ela é um orfanato de crianças que foram foram abusadas pelos pais ou que foram abandonadas pelos pais. Então, por exemplo, essa entidade, não tem maçom que abandonou ninguém. Então, nós estamos auxiliando uma classe que está desprotegida, e a gente faz bingo, faz churrasco, vende rifa, junta dinheiro para ajudar essa entidade. Tem uma outra entidade também, em São Miguel Paulista, que ela faz quentinha, marmita, e distribui para os moradores de rua. Então, também é uma classe que também não tem nada a ver com a maçonaria, mas a gente auxilia. O que acontece é que a maçonaria, ela não divulga suas obras. Entendi. Entendeu? Nós preferimos ficar nessa parte no anonimato, mas nós estamos presentes, de alguma forma, auxiliando a sociedade, sempre. Parabéns, muito bom. No cristianismo existem várias ramificações, né? O protestantismo, o espiritismo, os pentecostais. Na maçonaria existe diferentes ramificações? De tipos de maçonaria que você Tipos de fala? maçonaria, exato, para esclarecer melhor isso. Nós temos, por exemplo, a grande loja maçônica do estado de São Paulo, ela tem 216 tratados internacionais e nacionais de reconhecimento. Uhum. Então, são 216 as entidades maçônicas que nós temos reconhecimentos. O que é isso? Por exemplo, eu estou aqui no Brasil, aí eu estou indo para a Inglaterra. Aí eu procuro lá, eu queria visitar uma loja, algum irmão lá. Eu posso ir lá e eu vou ser atendido porque eu tenho um grau de reconhecimento com uma loja na Inglaterra. Se algum irmão, por exemplo, mora no Canadá e quer estar aqui a trabalho em São Paulo, ele lá do Canadá, ele entra em contato aqui em São Paulo e vê, mas em que região que você vai estar? Vou estar no Morumbi. Tem essa loja aqui no Morumbi, você procura essa pessoa. Ele já vem aqui, já liga, a gente combina. Então, isso que são as diferentes lojas, nós temos um reconhecimento e a gente se visita e a gente tem um grau de afinidade. Entendi. Bacana, obrigado pela explicação. A igreja cristã, ela tem endereço próprio, né? Agora, falam-se que a maçonaria é uma entidade secreta. É secreta ou discreta? Ela já foi muito secreta. Hoje, ela pode ser discreta. Por quê? Nós temos endereço fixo, nós temos site. Se você entrar na internet e procurar Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, vai ter um site, vai explicar a sua história, vai ter endereço, tal. Nós temos CNPJ,
somos uma entidade pública. Quanto a isso... E as pessoas podem visitar uma loja maçônica? Alguém que tenha uma curiosidade, alguém que tenha alguma dúvida e gostaria de tirar algumas... visitar e fazer pergunta, entrar em contato com alguém da loja para fazer perguntas, para tirar dúvidas. Isso existe? Isso funciona? Como funciona? Existe. A maçonaria, ela faz parte da sociedade e ela tem, e sempre teve o maior interesse de colaborar com a sociedade. Por exemplo, a escola que eu estudei, isso há uns 30 anos atrás, eles fizeram, a direção da escola, ela fez um pedido à grande loja e foi feita uma excursão e eles explicaram, foram lá na grande loja, na sede, passearam, andaram, viram como é que é, foi bem interessante. O que você falou da maçonaria agora, o que ela fez na história do Brasil de importante? Alguma data que marcou? Qual foi o papel da maçonaria na história do Brasil? Olha, todo movimento que teve na independência do Brasil e Portugal, na proclamação da República, maçons estiveram envolvidos. Então, assim como na história da independência americana, praticamente toda a América do Sul, América do Norte, América Central, ela teve muita influência da maçonaria e de maçons para o seu atual modelo republicano que são hoje. Isso porque eles defendem também contra a opressão, não é isso? Nós praticamos, como é que eu vou dizer? Nós somos republicanos, nós somos democratas, acreditamos no voto, não num poder constituído, numa ditadura. Então, a maçonaria é assim, para a gente eleger o nosso representante, é pelo voto. Entendi. E agora, por exemplo, num ritual, né, numa reunião maçônica, existe a Bíblia aberta, e a Bíblia é o livro sagrado do cristianismo. Por que a adoção da Bíblia nos rituais maçônicos? Existe alguma ligação? Qual seria a explicação para isso? Não tem explicação. Na maçonaria, nós admitimos pessoas de diversas religiões. Se for uma loja que tiver que a maioria seja de irmãos judeus, vai ser o Torá. Se for uma loja que a maioria sejam de muçulmanos, vai ter o Alcorão. Então, quanto a isso, não tem nenhum problema. Nós respeitamos principalmente a liberdade de consciência. Cada um pode professar a sua religião na maçonaria. E vocês têm alguma... vocês proíbem o diálogo sobre política na loja maçônica ou é permitido esse tipo de coisa? Vocês são políticos ou apolíticos? Não, democratas. Nós não discutimos política na maçonaria. Acho que é por isso que nós ainda somos muito unidos, né? Pode ter certeza que sim. Pode ter certeza que sim. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Obrigado, Zildete, também. Vamos ver se alguém tem uma pergunta para compartilhar aqui com a gente. Mandaram umas perguntas um pouco compridas aqui, muito extensas. Vamos ver se alguém faz alguma pergunta aqui. Aí já responde, aproveitando que temos o Eduardo, o mestre. Qual a finalidade da maçonaria diante de Deus? Existe a propósito de Deus nisso ou é apenas um conceito humano? Excelente pergunta, muito boa. Não, maçonaria, ela não é religião. Ela não é religião. Maçonaria, o objetivo dela é aprimorar o ser humano. Ou seja, é uma escola. Entendeu? Para ser bem didático, ela é uma escola. Então, quanto a Deus,
para você ter uma ideia, o grau de comprometimento que nós temos com o grande arquiteto do universo é que para entrar na maçonaria não pode ser ateu. Excelente pergunta. Espero que tenha respondido a pergunta do nosso amigo. Qual é o programa? A maçonaria existe uma agenda, Eduardo? Ela tem um programa? Esse ano vamos fazer isso para o Brasil. Esse ano, esse é o nosso objetivo. Então, assim, a maçonaria são várias lojas que são independentes e fazem parte de uma grande loja. Por exemplo, a loja que eu faço parte com muito orgulho, que é a Colunas do Butantã 213, a nossa agenda é estudo, ajudar entidades assistenciais, principalmente no lar, que são crianças, e também a gente ajuda uma outra entidade que no Embu, que é um lar de idosos. Então, é essa a nossa agenda. Nós não nos metemos em política, nós não queremos derrubar presidente, nós não queremos nada de ditadura. Nós temos as nossas tarefas que são aqui da região e a gente procura se focar nisso daí. Obrigado. No cristianismo, e como no futebol ou em qualquer outra, né, atividades ou seitas ou clubes, sempre tem o fanatismo. Por como que e eu sei que a maçonaria ela combate o fanatismo. Você podia explicar um pouquinho mais sobre isso? Acontece o seguinte, Márcio. Todo cara que é fanático ou radical, ele é perigoso. Então, por exemplo, a gente fala o radical... É difícil porque eu vou entrar num lado que é ou religioso ou político. Mas tudo que é radical vai acabar, sabe? Por exemplo, o que é um radical que pode tentar assassinar um presidente? Um radical religioso que vai e solta uma bomba numa igreja ou numa mesquita. Todo radicalismo tem que ser combatido. Estou recebendo algumas perguntas pelo WhatsApp aqui. Perguntaram por que o sigilo é um dos principais lindeiros maçônicos. Olha, não é só da maçonaria o sigilo. Se você pegar uma reunião da sua empresa, quando você vai lançar um novo produto, você não vai fazer uma reunião aberta, você vai fazer um negócio fechado, até você lançar seu produto. A Igreja Católica, quando vai eleger o Papa, ela também não faz uma sessão televisionada, ela faz um negócio restrito. A maçonaria tem alguns conceitos e informações que são mantidos há muito tempo em sigilo. E para você ter acesso a eles, você tem que entrar na maçonaria, aí você estuda, entende alguma coisa. Aí depois você vai passando os níveis que tem para você conseguir entender esse conceito. É por isso que tem alguns mistérios e alguns sigilos, por isso. Como todas as instituições têm suas regras, né? Quais são as regras da maçonaria? Eu acho que a maçonaria ela tem um negócio bem interessante que chama livre-arbítrio. E tem outro negócio bem interessante também que chama bom senso. Então, eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi na maçonaria é você escutar mais e falar menos, e pensar antes de falar só o que você sabe, e do que você não sabe, você não fala. Eu acho que esse é um conceito bem interessante que você aprende na maçonaria. De fato, isso é bíblico também, né? Porque tem na palavra de Deus que fala, Deus deu ao homem
uma boca e um par de orelha para escutar mais e falar menos, né? Sim. Olha, uma pergunta aqui do Carlos. Carlos foi meu professor de ginásio. Mestre Carlos, um abraço para o senhor, professor. O Carlão. Foi meu Existe algum professor. sinal? Existe um sinal ou característica para identificar um maçom? Existe, Carlão. Carlão, existe sim. Mas eu não posso te contar agora. Quando você entrar na maçonaria, eu vou te contar qual que é. Estou te esperando. Qual é o segredo que se tanto fala que os maçons têm? Pergunta de Cândido, 6751. Esse daí eu também conheço bem. Então, quando eu entrar na maçonaria, eu conto esse segredo também e você vai encontrar. Tem coisa que você não pode falar, infelizmente. Qual é o segredo? Quem é mais aqui? Perguntaram. Queria saber como funcionam os graus filosóficos. Ah, legal. A maçonaria aqui no Brasil, eu acho que na Inglaterra também é assim, Márcio. Ela tem o chamado graus simbólicos e depois tem depois dos graus simbólicos tem os altos graus. E aí entra numa seara que são, por exemplo, os ritos. Eu sei que na Inglaterra o mais difundido é o de emulação, certo? E lá na Inglaterra eles fazem outros graus. Aqui eu vou me focar no rito escocês antigo e aceito. Então, você, aqui no Brasil, você faz o aprendiz, companheiro e mestre, que são 3 graus, e depois você quer saber mais, quer estudar mais, aí você vai para os altos graus, que são do grau 4 ao 33. Aí seria a pós-graduação, o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado da maçonaria. Para ser bem didático, para explicar o que é. Perfeito. Mais uma pergunta aqui. Por que a maçonaria é universal e o que define tal conceito? Excelente pergunta, Ronaldo. Então, a maçonaria é universal porque ela é um microcosmos da sociedade. Na maçonaria, nós temos empresários, nós temos motorista de táxi, nós temos advogado, contador, policial, juiz, nós temos aposentado, nós temos promotores, nós temos peixeiro, nós temos tudo. Tudo que você imaginar, a maçonaria da sociedade faz parte da maçonaria. E por que chama loja o lugar onde se reúnem os maçons? E não igreja, não templo? Por que é loja? Olha, porque foi há muito tempo. Quando eu entrei na maçonaria em 2006, já era loja. Então, continua sendo loja. A gente não vende nada, a gente não compra nada, entendeu? A gente segura o dinheiro, nós não temos fins lucrativos. O dinheiro que a gente arrecada, a gente utiliza em benemerência. Você falou em emulação um pouquinho antes. O que se entende por maçom aceito? Aceito. Olha, pode ser um maçom que ele está numa ordem regular. Pode ser isso, o maçom que é aceito. Livres, antigos e aceitos. Mandaram uma pergunta pelo WhatsApp. Qual o significado da palavra sagrada? Essa eu não posso falar. O que se entende por tolerância na maçonaria, Edu? Nas religiões existem, às vezes, um pouco de falta, não só na religião, em qualquer lugar existe um pouquinho de falta de tolerância, né? Prega-se muito e tem pouco. Então, qual é
o que se entende por tolerância na maçonaria? Tolerância é você entender o que a pessoa está falando, respeitar os seus princípios e você não entrar em combate contra isso. Você tem a sua opinião e ela tem a opinião dela. Isso é uma tolerância. Tá aqui tem uma mensagem da Zildete Maciel. Sou esposa de maçom e mãe de maçom. Eu posso dizer que eles estudam muito filosofia, religiões e que prezam mais na vida é a família e Deus. Excelente. Fátima Furlan, sim, mulheres podem. O Edu havia conversado um pouquinho mais cedo sobre a mulher na maçonaria. Sim, pode sim. Existem lojas maçônicas de mulheres no Brasil. É possível. Obrigado, Cris. Vamos ver se tem mais uma pergunta por aqui, senão eu tenho mais outra por aqui. Vamos lá. Obrigado, Carlão. Saudades do senhor, Carlão. O professor Carlão sempre junto com a gente. Fala-se tanto dos apertos de mãos. Isso daí, para se identificar uma maçom, isso é mito ou é uma realidade? Olha, tem igreja, coisa... só uma pausa aí. Nas igrejas, todo mundo é comum se dar a mão, né, na vida social, e também algumas se beijam com um ósculo. E na maçonaria, como é feita essa identificação de um irmão no outro quando se cumprimenta ou quando se vê? Olha, eu falo assim, Márcio, você reconhece o maçom pelas atitudes. Sinal, um aperto de mão, é reconhecimento? Pode ser. Mas você reconhece realmente quem é maçom pelas atitudes. E por que o maçom usa a luva branca? Falando em aperto de mão, por que o maçom usa a luva branca? Então, aqui no Brasil a gente não usa. Eu acho que na Inglaterra faz muito frio. Então, pode ser por frio, o frio também. Aqui a gente não usa. Eu vi uma vez aí, mandaram em algum lugar uma foto do Mickey, né? Falando que nós copiamos, a maçonaria copiou do Mickey a luva. E o avental? Edu, você está aí? Travou? Não. Não, tô aqui. Tá, e por que o avental branco? Se usa no Brasil? Se pode falar o que é? Qual é o significado disso? Aí, quanto a avental, esse tipo de coisa, eu prefiro não falar. Mas mesmo assim, eu faço um convite. Pode organizar uma visita à grande loja aqui de São Paulo e a gente explica algumas coisas. Assim, eu posso mostrar que fica bem mais didático e mais interessante essa visita. Perfeito. Acho que vai ser interessante e a gente pode organizar isso com você ou as pessoas que estiverem vendo isso daí. Gostaria de saber. O Narciso está perguntando se você já viajou para outros países e encontrou outros irmãos. Já. Uma vez... Bom, eu fui para a Inglaterra em 2017 para os 300 anos da GLUE, para a festa. E quando a gente chegou no aeroporto de... Não é o Heathrow, é o outro, Márcio. Como é que chama? Gatwick. Aí, quando eu cheguei em Gatwick, chegamos lá e a minha mãe. Aí, seja um oficial de imigração novo, que devia estar trabalhando lá, e perguntou, o que vocês vieram fazer aqui? A gente está indo para uma festa. Para uma festa? Eu falei, mas que festa? Eu falei, festa da maçonaria, tal. Aí ele foi e chamou o supervisor dele.
Aí o supervisor dele começou a perguntar, mas vocês são maçom, não sei o que, tal. Aí a gente não sabia o que responder, né? Aí ele perguntou, mas nós somos, né? Porque aqui no Você falou, vocês são maçom, vai ficar barrado no aeroporto, não vai entrar, né? não vai entrar. Eu falei, pronto, nós vamos ficar tudo em cana aqui, né? mas aqui no Brasil a gente ganha um passaporte, né? Passaporte maçônico. Passaporte maçônico. Passaporte maçônico. Não na imigração para a gente usar, para a gente quando chegar na loja. Sim, ok. E também tem o good stuff, também que a gente leva uma apresentação, uma carta de apresentação. Isso, aí um convite. Eu peguei e mostrei lá para o oficial da alfândega e ele chamou o supervisor dele, ele olhou assim e tal, mas ele perguntou, e ela, né, tipo, falando para minha mãe, né? Aí eu falei, ela não é. Ele falou, não, eu sei, tá bom. Daqui, aí ele carimbou, vocês podem entrar, tranquilo. Eu não sei se ele era maçom ou se ele não era, mas ele foi muito amável com a gente. Que bacana. Na maçonaria, nós sabemos que todas as igrejas, como instituições, existe uma hierarquia. Na maçonaria é diferente, é igual? Como funciona? Imagino que seja igual, né? Não, tem uma hierarquia. Praticamente é isso. Quando você entra para aprender. Depois que você chega a um determinado nível, você vai ensinar quem vai entrar. É assim. Acho que chegou agora, mas estão perguntando aqui. Acho que você já respondeu um pouquinho mais cedo. Mas se você puder dar uma recapitulada. Peraí, vamos responder primeiro a pergunta do Ronald. Por que o maçom é chamado de irmão por outro maçom? Porque nós temos um grande laço fraternal com quem entra na ordem. Então, nós nos consideramos realmente irmãos. Entendeu? Então, o que eu puder fazer para ele, eu vou fazer. E a mulher maçom é chamada de irmão também ou de irmã? Não, de cunhada. Não, a irmã, a mulher que faz parte da maçonaria, que frequenta uma loja maçônica. Nós não chamamos de irmão. Cunhada? Não. Se é uma mulher que é da maçonaria, nós não visitamos a loja delas, nós não chamamos de irmã nem nada, nós não temos nenhum contato. Entendi, mas se você encontra com uma, como é que você vai falar? Nada? Tipo, irmã? Eu não falo nada. Tá bom. Interessante. Acho que você já respondeu isso aqui antes, mas olha, mandaram de novo e tem mais pessoas nos assistindo agora, então acho que vale a pena repetir a pergunta. A maçonaria impõe determinado credo religioso? Não. Não impõe. Maçonaria não é religião. Maçonaria aceita evangélico, católico, muçulmano, judeu, presbiteriano. Maçonaria, quanto a isso, ela não impõe nada. A não ser que ela não aceita ateu. Ateu, não. Ateu não aceita. Ateu, não. Você tem que crer em Deus ou no ser criador do universo, caso contrário, a sua aplicação não segue para ser maçom. Como é que um ateu que não acredita em nada, só no material, ele vai estudar numa entidade que ela vai explicar conceitos além de filosóficos, espirituais. Então, tem que acreditar em alguma coisa. Entendi. E por que o sigilo é uma das principais lindeiros maçônicos? Olha, eu acho que isso daí é uma estratégia de marketing. E funciona muito bem, pelo jeito, né? Funciona bem, porque tudo que é sigiloso, secreto, assim, o pessoal tem interesse, né? Desperta curiosidade, as pessoas querem saber mais, né? Mas é engraçado que com tudo isso, né, como nós falamos no começo dessa live, tem inúmeras informações, artigos, documentários sobre a maçonaria e muitas pessoas ainda continuam com a mente fechada, imaginando que isso é uma coisa, um pacto
do além? Tem pacto com o diabo? Explica isso melhor. Não tem. Você vende a sua alma para o demônio, esse tipo de coisa? Não tem nada disso. Eu não vendi nada para o demônio. Eu não como criancinha. Eu não sexta-feira 13 eu não vou para encruzilhada e acendo nada. Eu sou católico, creio em Deus, procuro ter a minha vida o mais reta possível, procuro praticar o bem. E quando eu pratico o bem, eu não falo para ninguém, só eu fico sabendo. Eu não faço nenhuma divulgação nem nada. Como se fala nas igrejas, né? Ou na palavra de Deus, dizendo assim, melhor assim, não saiba a sua mão direita o que faz a sua esquerda. Então, esse mais ou menos isso que você está falando, né? Quer dizer, é isso que você está falando. Ah, bom. E qual é a finalidade da maçonaria, Edu? A finalidade principal é aprimorar o indivíduo. Só isso, ele se tornar uma pessoa melhor, ele se tornar um pai melhor, ele se tornar um marido melhor. Essa é a finalidade dele, um cidadão, um patriota. É isso daí. Quando você diz cidadão patriota, é independente do governo ou ele tem que seguir alguma coisa? Tipo, seja quem for o presidente, ele vai ser patriota, ele vai defender a lei do país, ou como funciona isso? Nós devemos seguir a lei do país. Então, o presidente que está, nós devemos um respeito a ele. Entendi. Estou perguntando aqui, é verdade que existem sinais que os maçons usam para se reconhecerem? Cândido 6751. É verdade. Mas não posso falar. Vamos ver. Ok. Vamos ver. Agora falta 20 minutinhos só para terminar o tempo. Vamos ver aqui se tem algumas perguntas. Peraí. Edu Egon, se a esposa não concordar, o candidato pode se tornar maçom? Por quê? Então, se a esposa falar que não, é não. É não mesmo, não tem volta mesmo, né? Não. Ele tem que, a esposa tem que concordar. Você vê como o pessoal fala, tá, mas a maçonaria é muito sábia. Ela pergunta do candidato e pergunta da esposa. O Ronaldo está perguntando aqui, os maçons nada escondem, somos discretos e não secretos, concorda? Eu acho que não, tem muita coisa que é segredo, que a gente não pode falar, mas hoje nós somos uma entidade que tem CNPJ, nós temos um endereço, nós participamos da sociedade. Eu acho que é isso aí mesmo. E, Eduardo, essa pergunta aqui é uma pergunta que todo mundo faz sempre, né? É verdade que entrando na maçonaria o iniciado fica rico? Olha, eu vou falar para você, não devia falar, porque isso daí vai estragar o nosso marketing. Não é verdade. Mas eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona isso daí. Isso aí nunca ninguém explicou, e eu não vi nunca ninguém explicar também, Márcio. É assim, a maçonaria, como ela faz parte da sociedade, ela observa as pessoas. Então, ela observa uma pessoa lá, pô, esse cara tem potencial. Esse cara é um bom marido. Esse cara é trabalhador. Entendeu? Então, ele vai lá e convida ele para entrar na maçonaria, passa o trâmite e ele entra. E nesse tempo aí, nesse inteirinho, o cara explode. O cara começa a ganhar dinheiro. Por quê? Porque esse cara, ele já estava predestinado a isso. Então, nós somos muito bons para observar valores, futuros. São indivíduos que têm potencial. Então, muita gente fala, mas o cara ganha dinheiro. Não, nunca. O nosso objetivo lá não é ganhar dinheiro.
O nosso objetivo é ganhar aprendizado e melhorar o nosso entendimento espiritual. E na maçonaria eles têm essa capacidade de ver uma pessoa que tem liderança e eles ajudam essa pessoa a desenvolver e acaba com o network fazendo bons negócios, bons contatos e assim seguindo. Então acho que aí talvez aí as pessoas se confundem um pouquinho, né? Mas isso é individual de cada um, porque se a pessoa não tem esse tino de liderança, de saber se socializar, de se capacitar, e aí acho que não vai ter realmente, vai ficar difícil, né? Acho que é mais ou menos isso. Isso daí. A maçonaria também é uma escola de líderes, como você bem expôs. Então, na maçonaria você vai ter a oportunidade também de ser líder. E depende tudo de você. Tudo que você vai construir não depende dos outros. A sua caminhada vai depender tão somente de você. Edu, o que se entende pelo adjunto livre em maçonaria? Livre é livre-arbítrio. Você pode falar o que você quer, claro, com bom senso. Você pode fazer o que você bem entende, claro que no contexto. Eu acho que seria isso daí, o que ele falou livre aí, não sei quem que perguntou. Direitos e deveres. Vamos lá. Quais os principais direitos de um maçom? Olha, você tem direito da grande loja maçônica do Estado de São Paulo. Você pode visitar lojas que fazem parte da grande loja maçônica do Estado de São Paulo. Você pode ir em sessões. Quando você chegar a um determinado nível, você tem o direito de votar e ser votado. Você tem bastante direito, mas você tem mais dever. E quais são os deveres do maçom? Essa era a minha próxima pergunta. Quais são os principais deveres de um maçom? Acho que o principal dever do maçom, Márcio, é você ser um exemplo na sociedade, você trabalhar, você contribuir, você não dividir. Eu acho que seria isso. Falamos de direitos e deveres, agora vamos falar de obrigações. Quais as obrigações de um maçom? Hoje o pessoal está bombardeando aqui de pergunta, hein, Edu? Eu tô vendo, daqui a pouco... acho que uma hora, 40 minutos de live não vai dar certo, não. A gente vai ter que fazer uma segunda, mas vamos lá. Desculpa, você pode só responder... A pergunta de novo, quais as obrigações de um maçom? Olha, a obrigação você ser presente, você tem que estar sempre indo para a loja, você tem que estar disponível para seus irmãos. Disponível assim, qualquer horário? O cara te ligou meia-noite, você tem que atender, 5 da manhã, você tem que atender, você tem que sair correndo para atender ele? Como é que funciona? Assim, os nossos encontros são semanais, mas claro que você pode faltar. Você tem que ter um motivo justo. Eu, por exemplo, eu vou porque eu gosto. Eu gosto de ter um contato com os irmãos lá, eu aprendo muito com eles também. Então, se o irmão ligar meia-noite, eu atendo. Como é um network que atende a todos, né, de todas as classes sociais, você mencionou que aprende muito com eles. Então, realmente, a troca de informações dentro de uma lógica maçônica é muito grande, né? Porque tem vários pessoas de diferentes backgrounds. Isso aí é sensacional. Obrigado pela colocação. Esse negócio aí, eu costumo dizer que é uma consultoria, porque você vai ter acesso
a diversos tipos de pessoas que têm uma cabeça diferente da sua. Então, esse também é um dos motivos que muita gente vai, depois que entra na maçonaria, vai bem. Antes dele fazer alguma coisa, ele vai perguntar de um, de outro, então ele vai ter opiniões diversas, então a chance dele errar é muito menor. Na maçonaria, qual é a ambição do maçom, Edu? Acho que isso é bem pessoal, né? Eu acho que a ambição é o que você vê, né? O que você cobiça. É bem pessoal. O DY Anjo aqui, DY Anjo, está perguntando por que se confunde o progressismo da maçonaria com o progressismo político? Não, mas a gente não mistura. Nós não temos... A maçonaria não tem projeto de poder. Nenhum. E é errado dizer que a maçonaria sempre favorece outros maçons? Não. Não. Desde que seja justo, entre nós nos ajudamos. Tá. Agora, eu acho que essa é a última pergunta que mandaram, depois vamos ver se tem mais algumas considerações antes de fechar a live, que já está acabando o tempo. Então, vamos lá. Talvez tenha espaço para mais uma, mas vamos lá. Por que se usa o tratamento de irmão na maçonaria? Então, como eu havia falado, aqui nós temos uma relação fraternal com quem entra. Então, a gente chama de irmão porque a gente considera mesmo como irmão, não irmão de sangue que a vida nos deu, mas a gente entrou na maçonaria e a maçonaria nos deu os novos irmãos. E o que significa aquela pedra polida da maçonaria que a gente vê nos canteiros, Edu? Está perguntando o Narciso aqui. Nos canteiros, o que? Mas o que é isso aí? Em cada cidade que você entra, tal? É isso? O Narciso colocou aqui. O que significa aquela pedra polida da maçonaria que a gente vê nos canteiros? Ele não especificou exatamente. Olha, tem muita cidade pequena, principalmente no interior de São Paulo, no interior do Brasil, que tem loja maçônica, né? Geralmente você vai chegando numa cidade pequena, tem o símbolo da maçonaria, do Rotary, do Lions. Quer dizer que nós estamos presentes lá. E o Lions e o Rotary tem alguma coisa a ver com a maçonaria? Não, não tem nada a ver. Nada a ver. São instituições separadas, não tem nada a ver. Totalmente com objetivos diferentes. Prometo que essa aqui é a última pergunta e aí a gente já vai para as considerações finais, Edu. Quais as qualidades essenciais ao maçom? Primeiro ele tem que acreditar em Deus, não importa qual. Tem que trabalhar, tem que querer aprender, tem que ser útil. E eu acho que é isso. Não tem muita coisa. O maçom, ele é uma pessoa da sociedade, ele é um membro da sociedade que quer ajudar, quer trabalhar e tá aí. Mas não aparece. Esse é o importante. Perfeito. Bom, obrigado pela participação na live de hoje, Edu. Teve realmente bastante perguntas interessantes, inteligentes. Recebi bastante mensagens de parabenização pelo tema que nós escolhemos, né, para conversar sobre hoje, cristianismo e a maçonaria, um tema que realmente levanta bastante desejo de informação, de querer saber o que o maçom faz, o que o maçom é, a diferença, se ele pode ser cristão, se o cristão pode ser maçom, e se tem algum tipo de conflito, e assim por diante. Então, aqui, eu faço as considerações finais e gostaria de agradecer o Eduardo, mestre maçom, grau 33, grande inspetor-geral da ordem do REAA. O que é REAA, Edu? Rito Escocês Antigo e Aceito. Da maçonaria, Rito Escocês Aceito. Da maçonaria para a República Federativa do Brasil. Tá bom, Edu. Eu agradeço mais uma vez a sua presença. Obrigado de coração. Um fraterno abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade e fiquem com Deus. Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência, pelas perguntas. Vocês são top. Até a próxima. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau. Tchau.